Olá! Hoje vamos falar sobre a datação relativa e absoluta. Nesta aula, vais ficar a saber no que consiste cada um destes tipos de datação. Comecemos pela questão: que idade têm as rochas? Ora, segundo o princípio do uniformitarismo, fenómenos de grande escala levam imenso tempo a acontecer e acontecem de forma gradual, pelo que admitimos que o planeta Terra tem uma longa história. História essa que está registada em rochas e fósseis. Ora, para saber a idade de uma rocha e também, mais à frente, saber a idade do planeta, é preciso datar estes registros. E esta datação pode ser feita de forma relativa, em que se faz uso dos princípios estratigráficos para inferir um período de tempo mais geral, ou de forma absoluta, onde utilizamos a radioatividade de isótopos de alguns elementos químicos para ter um intervalo de tempo mais restrito. Portanto, a datação relativa, como vimos há pouco, baseia-se nos princípios estratigráficos, nomeadamente o princípio da horizontalidade, da sobreposição e da identidade paleontológica, que podes ver representados no desenho do canto inferior direito. Por esta datação ser baseada nos princípios estratigráficos, não nos permite definir a idade certa de uma rocha. Contudo, permite-nos definir sequências de eventos. Ou seja, conseguimos saber se uma rocha formou-se primeiro ou depois de outra. Por outro lado, esta datação também não nos dá qualquer indicação sobre a velocidade dos processos geológicos. Isto é, conseguimos saber qual é que foi a rocha que se formou primeiro, mas não conseguimos saber a que velocidade é que se deu essa formação. Já a datação absoluta utiliza a radioatividade presente em isótopos de alguns elementos químicos. Relembrando, os isótopos são elementos químicos que têm igual número de prótons e eletrões, mas que diferem no seu número de neutrões. E por diferirem no número de neutrões, temos isótopos mais estáveis, a que chamamos de isótopos filho, e temos isótopos mais instáveis, a que damos o nome de isótopos pai. Como tens vindo a aprender em ciência, a natureza não gosta de instabilidade, pelo que, quando se dá a formação de isótopos pai, ou seja, isótopos instáveis, estes tendem à estabilidade. Portanto, estes tendem a transformar-se em isótopos filho. E como é que se dá esta transformação? Dá-se através da libertação de energia, que conhecemos como decaimento radioativo. E à energia libertada damos o nome de radioatividade. Através dessa radioatividade libertada, conseguimos saber o tempo que um isótopo instável demora a transformar-se num isótopo estável. E com isto chegamos a um conceito denominado de semivida. Ou seja, o instante em que 50% da quantidade de isótopos pai transformou-se em 50% de isótopos filho. Por outras palavras, ao instante em que temos 50% de isótopos pai e 50% de isótopos filho, denominamos de semivida do elemento. Uma propriedade desta semivida é que ela é constante. Ou seja, seguindo o gráfico que tens no canto inferior esquerdo, independentemente de estarmos no período de tempo T1, T2, T3 ou T4, o tempo de semivida é sempre o mesmo, apesar da quantidade de isótopos pai e isótopos filho variar. Ou seja, se no meu tempo T1, que é o meu primeiro tempo de semivida, eu tiver um elemento cuja semivida é igual a 5, no tempo T2, eu vou ter um período de semivida de 5. Ou seja, quando eu faço a contagem da idade da rocha, eu somo estes dois períodos de tempo. Portanto, de T0 a T1 é 5, de T1 a T2 é 5. 5 mais 5, 10. E assim, eu teria uma rocha no período T2 com uma idade de 10. Tal como a datação relativa,
A datação absoluta também tem algumas desvantagens. Nomeadamente, só pode ser medida em locais com isótopos radioativos. E nestes locais são principalmente medidas rochas magmáticas. Isto porque as rochas sedimentares e metamórficas passam por alguns processos que alteram a composição química das rochas, nomeadamente a meteorização e uma eventual contaminação. Estas alterações, como é de esperar, podem então dar origem a erros na datação. Por fim, quanto mais rápido for o decaimento radioativo de um elemento, menor é o intervalo de tempo que é possível datar com esse mesmo elemento. Para percebermos este último ponto, vamos ver 2 exemplos. Ora, o nosso primeiro exemplo é o decaimento radioativo de urânio-235 em chumbo-207. E sabemos que apresenta uma semivida de 700 milhões de anos. Ou seja, sabemos que 50% de urânio-235 demora 700 milhões de anos a transformar-se em 50% de chumbo-207. Portanto, do instante T0 para o instante T1, metade do urânio transforma-se em chumbo quando atingimos os 700 milhões de anos. Do instante T1 para o instante T2, relembrando a propriedade da semivida ser constante, adicionamos mais 700 milhões de anos e passamos a ter 1400 milhões de anos. Do instante T2 para o instante T3, voltamos a aplicar a mesma lógica e temos um resultado de 2100 milhões de anos. Dado o urânio ter um decaimento para chumbo muito extenso, somos capazes de datar rochas até 4600 milhões de anos. Vendo agora o nosso segundo exemplo, em que temos carbono 14 que decai para nitrogênio 14, num tempo de semivida de 5730 anos. Aplicando a mesma lógica do primeiro exemplo, do instante T0 para o instante T1, metade dos carbonos decai para nitrogênio no instante 5730 anos. Do instante T1 para o instante T2, adicionamos mais 5730 anos e temos um período de 21.460 anos. E por fim, do instante T2 para o instante T3, adicionamos mais 5730 e temos um resultado de 27.190 anos. Dado o tempo de semivida de 5.730 anos, as rochas que possuem carbono 14 e nitrogênio 14 podem ser datadas até a um máximo de 70 mil anos, o que é um período muito menor face ao período de tempo de urânio para chumbo, ilustrando então aquele último ponto que vimos há pouco de que quanto maior é o decaimento radioativo de um elemento, menor é o intervalo de tempo que podemos datar com esse mesmo elemento. Agora já sabes no que consistem as datações relativa e absoluta. Vemo-nos na próxima aula. Tchau!